Um empresário disfarçado de mendigo entra num banco de luxo em São Paulo. O gerente ri na cara dele e manda sair. Ele diz: "Só quero ver meu saldo." Toda a agência explode em gargalhadas. Clientes gravam vídeos achando hilário. O gerente pega o papel amassado com nojo, digita os números debochando e bate as teclas com força. A tela carrega. O gerente congela. Seu rosto fica completamente branco. As risadas morrem. A sala inteira fica em silêncio, olhando para aquele monitor. O que apareceu naquela tela destruiu a vida de várias pessoas ali dentro. E o que esse empresário fez nos minutos seguintes deixou todos paralisados de choque. O final dessa história vai te arrepiar. Fique até o último segundo. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra na agência Premium do Banco Central Financeiro, localizada no coração da Avenida Paulista. Mármore bege nas paredes, lustres de cristal, poltronas de couro italiano. Ali só entravam clientes VIP, empresários, herdeiros. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita, enquanto funcionários de terno impecável atendiam com sorrisos ensaiados. Rodrigo Mendes observava tudo aquilo de longe, escondido atrás de uma coluna na calçada. Aos 52 anos, ele tinha construído um império bilionário do zero. Começou vendendo água no sinal, depois quitandas, até abrir sua primeira empresa de investimentos há 25 anos. Hoje era presidente do conselho que controlava diversos bancos no país, incluindo aquele ali na sua frente. Mas ninguém sabia disso, olhando para ele naquele momento. Rodrigo havia passado 3 dias sem tomar banho. Vestia uma calça jeans rasgada que encontrou no lixo, uma camisa encardida com manchas marrons, um casaco velho cheio de buracos. Deixou a barba crescer desgrenhada, sujou o rosto com terra, bagunçou os cabelos grisalhos. Nas costas, carregava uma mochila surrada que fedia a mofo. Ele tinha um motivo para aquilo. Nas últimas semanas, Rodrigo vinha recebendo reclamações graves sobre discriminação nas agências Premium. Clientes humildes sendo expulsos, pessoas sendo julgadas pela roupa, tratamento desrespeitoso. Ele havia mandado memos, treinamentos obrigatórios, advertências, todos ignorados. Então decidiu ver com os próprios olhos. Respirou fundo e atravessou a rua. Quando empurrou a porta de vidro da agência, o segurança imediatamente se aproximou, mas Rodrigo já estava dentro. O efeito foi instantâneo. Uma senhora de casaco de pele apertou a bolsa Chanel contra o peito e se afastou. Um executivo de terno azul tampou o nariz com a mão. 2 atendentes atrás do balcão cochicharam entre si, olhando na direção dele e rindo baixinho. Marcelo Figueiredo, o gerente, estava conversando com um cliente importante quando viu aquela figura imunda parada no meio da agência. Seu rosto se contorceu de desgosto imediato. "O que você está fazendo aqui?" Marcelo praticamente cuspiu as palavras enquanto se aproximava. "Essa agência é privada. Você não pode entrar assim." Rodrigo olhou para ele com calma. Sua voz saiu firme, clara, sem qualquer rastro de submissão. "Só quero ver meu saldo." Um silêncio breve tomou conta do ambiente. Então alguém deu uma risadinha, depois outra. Em segundos, metade da agência estava rindo. "Seu saldo?" Marcelo repetiu incrédulo. "Você acha que tem conta aqui, neste banco?" Ele virou para os colegas. "Pessoal, o mendigo acha que tem conta aqui." As gargalhadas aumentaram. Clientes tiraram celulares dos bolsos. Flashes de câmeras começaram a piscar. "Senhor!" Uma voz feminina surgiu do caixa mais distante. Era Cláudia Santos, 29 anos, recém-contratada havia apenas 2 meses. "Posso ajudar o senhor?" "Cláudia, não perca seu tempo." Marcelo cortou irritado. "Chame o segurança. Esse tipo de gente não entra aqui." Mas Rodrigo não se moveu. Ele enfiou a mão no bolso imundo da calça e tirou um papel todo amassado, sujo de terra. Estendeu na direção de Marcelo. "Meu número de conta está aqui." A agência explodiu em mais risadas.
Marcelo pegou o papel com 2 dedos, fazendo uma careta dramática de nojo. Ele ergueu o papel no ar como se fosse um troféu. Olhem só, o mendigo trouxe até o número da conta. Ele imitou a voz de Rodrigo em tom de deboche. Meu número de conta está aqui. Todos riram ainda mais alto. Marcelo caminhou até seu computador, batendo o papel no ar como uma bandeira de vitória. E então digitou os números na tela. Marcelo digitou os números com teatralidade exagerada, batendo cada tecla com força desnecessária, enquanto olhava para os colegas com um sorriso debochado. Os clientes continuavam gravando, alguns já compartilhando os vídeos em redes sociais, com legendas como mendigo tentando sacar dinheiro em banco de rico. Vamos ver quanto o senhor tem na sua continha, Marcelo zombou, arrastando as palavras. Aposto que deve ter uns R$5, né? Ou talvez 10, se tiver sorte. Risadas ecoaram novamente pela agência. Um homem de terno cinza comentou alto. Deve ser aquelas contas que dão de graça na lotérica. Mais gargalhadas. Rodrigo permaneceu imóvel no centro da agência, observando tudo com uma calma perturbadora. Seus olhos percorriam cada rosto ali presente, gravando, registrando, estudando cada reação, cada risada, cada expressão de desprezo. Cláudia, do caixa distante, sentia um aperto no peito. Algo naquele homem não batia. A postura ereta, apesar das roupas. A voz firme e educada. O olhar inteligente por trás da sujeira. Ela havia trabalhado 5 anos num abrigo para pessoas em situação de rua, antes de entrar no banco. Sabia reconhecer humildade verdadeira, e aquilo não era. Marcelo, ela tentou novamente. Por que não deixa eu verificar com calma? Não custa nada. Cláudia, eu já disse. Marcelo respondeu ríspido, sem tirar os olhos da tela. Você ainda não entendeu como funciona aqui? A gente não atende qualquer um. Temos padrões. Imagem a zelar. Ele apertou a tecla Enter com força dramática e cruzou os braços, esperando a mensagem de erro aparecer. Esperando poder dizer, eu avisei. E mandar o segurança escoltar aquele mendigo para fora. A tela começou a carregar. Olha aí, pessoal! Marcelo anunciou como um apresentador de circo. O grande momento. Vamos descobrir a fortuna do nosso ilustre cliente. Mais risadas. Mais celulares gravando. Uma mulher loira de vestido branco comentou com a amiga. Meu Deus, que situação constrangedora. Por que ele não vai embora? O sistema levou alguns segundos processando. Marcelo tamborilava os dedos na mesa, impaciente. Então a primeira linha de informação apareceu na tela. Seu sorriso começou a derreter. Marcelo? Chamou Sandra, a supervisora de atendimento, percebendo a mudança súbita na expressão dele. Qual é o problema? Ele não respondeu. Estava congelado, olhando fixamente para o monitor. Sua mão direita começou a tremer levemente enquanto ele rolava a tela para baixo. Depois para cima. Depois novamente para baixo, como se estivesse tentando entender o que via. Marcelo! Sandra repetiu, mais alto dessa vez, se aproximando rapidamente. As risadas foram morrendo aos poucos. Clientes perceberam que algo estava errado. O gerente não estava mais fazendo piadas, não estava mais sorrindo, estava pálido. Completamente pálido. Isso não pode estar certo, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Sandra chegou ao lado dele e olhou para a tela. Seus olhos se arregalaram instantaneamente. Ela levou a mão à boca, abafando um grito de surpresa. Meu Deus! Ela murmurou incrédula. O silêncio agora era absoluto. Ninguém ria mais. Todos olhavam para os 2 funcionários paralisados diante daquele computador. Celulares ainda gravavam, mas agora com outro tipo de expectativa. Algo tinha mudado completamente. Rodrigo continuava no mesmo lugar, com a mesma calma inabalável. Mas agora, um pequeno sorriso começava a se formar no canto de sua boca suja. Marcelo finalmente conseguiu formar palavras, sua voz saindo trêmula e baixa. Senhor, o senhor poderia me acompanhar até a sala VIP? A agência inteira segurou a respiração. O que diabos estava acontecendo?
O que tinha naquela tela que transformou o gerente arrogante num homem apavorado? A sala VIP ficava no segundo andar da agência, um ambiente reservado apenas para clientes com patrimônio acima de 5 milhões de reais. Marcelo subia as escadas à frente de Rodrigo, suas pernas tremendo visivelmente. Sandra vinha logo atrás, o rosto ainda pálido, tentando processar o que havia visto naquela tela. Embaixo, na área principal, os clientes murmuravam entre si. Ninguém entendia o que estava acontecendo, porque aquele mendigo estava sendo levado para a sala VIP. O que o gerente tinha visto no computador que o deixou tão apavorado? Deve ser engano no sistema, comentou o executivo de terno cinza, tentando encontrar uma explicação lógica. Às vezes acontece, números trocados, essas coisas. Mas a mulher do vestido branco balançou a cabeça. Você viu a cara da Sandra? Aquilo não era a cara de quem viu um erro de sistema. Era a cara de quem viu algo impossível. Cláudia observava tudo do seu caixa, o coração apertado. Ela tinha certeza agora. Aquele homem não era um mendigo comum. Algo muito grande estava prestes a acontecer. Na sala VIP, Marcelo ofereceu uma das poltronas de couro para Rodrigo, suas mãos ainda tremendo. Por favor, senhor, fique à vontade. Eu preciso fazer algumas verificações. O senhor aceita um café? Água? Alguma coisa? A mudança de tratamento era gritante. Minutos atrás, ele chamava seguranças. Agora oferecia café. Rodrigo sentou-se calmamente, sem responder. Apenas observava, deixando o silêncio fazer seu trabalho. Sandra pegou o telefone interno e discou para o diretor regional. Sua voz saía baixa, urgente. Doutor Alberto, preciso que o senhor suba imediatamente. Temos uma situação delicada. 2 minutos depois, Alberto Guimarães, diretor regional do banco, entrava na sala. 58 anos, terno italiano impecável, cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Ele olhou para Rodrigo sentado ali, sujo e maltrapilho, e franziu a testa confuso. Sandra, o que significa isso? Por que tem um... Ele pausou procurando palavras educadas. Um senhor em situação de rua na sala VIP? Sandra se aproximou dele e sussurrou algo em seu ouvido. O rosto de Alberto mudou completamente. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Rodrigo. Depois, para Sandra. Depois, novamente para Rodrigo. Isso é verdade? Ele perguntou, a voz falhando. Rodrigo finalmente falou, sua voz calma, cortando o ar tenso. Por que não verifica você mesmo? Alberto praticamente correu até o computador da sala. Digitou senhas de acesso especial, códigos que apenas diretores possuíam. A tela carregou informações detalhadas. Quanto mais ele lia, mais pálido ficava. Meu Deus! Ele sussurrou, levando a mão à testa. Meu Deus do céu! Marcelo estava encostado na parede, suando frio. Ele havia percebido a gravidade da situação quando viu aqueles números, mas não tinha ideia da extensão real do problema até ver a reação do diretor regional. Senhor Rodrigo Mendes, Alberto falou formalmente, sua voz trêmula. Em nome do banco, eu peço desculpas pelo tratamento que o senhor recebeu. Foi absolutamente inaceitável e... Você sabe quem eu sou? Rodrigo interrompeu, ainda sentado calmamente. Sim, senhor. O senhor é presidente do Conselho Administrativo do grupo financeiro que controla este banco. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Marcelo sentiu suas pernas fraquejarem. Sandra cobriu o rosto com as mãos. Aquele não era apenas um cliente importante. Era o homem que tinha poder para fechar aquela agência inteira com um telefonema. E você... Rodrigo olhou diretamente para Marcelo. Sabe quantos treinamentos sobre tratamento digno e respeitoso você ignorou nos últimos 6 meses? Marcelo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Rodrigo se levantou lentamente da poltrona. Todos vocês vão descer comigo agora. Quero que cada pessoa que riu lá embaixo ouça o que tenho a dizer. Antes de continuarmos,
Quero agradecer por estar acompanhando esta história até aqui. Sua presença significa muito. Agora, vamos descobrir juntos o que acontece quando todos descobrem a verdade. A descida das escadas foi silenciosa e pesada. Alberto ia à frente, o rosto grave. Sandra e Marcelo vinham logo atrás, ambos visivelmente abalados. E por último, Rodrigo, ainda com suas roupas imundas, sua barba desgrenhada, seu cheiro de rua. Quando chegaram ao térreo, todas as conversas cessaram imediatamente. Clientes e funcionários observavam aquela estranha procissão. O mendigo que havia sido humilhado agora descia acompanhado pelo diretor regional. Algo estava muito errado. Atenção, por favor, Alberto anunciou, sua voz ecoando pela agência. Preciso que todos prestem atenção no que vou dizer. Celulares que antes gravavam para zoar, agora gravavam por apreensão. A mulher do vestido branco sussurrou para a amiga. Eu disse que tinha algo estranho nisso tudo. Alberto respirou fundo, claramente desconfortável. Este senhor aqui, ele apontou para Rodrigo, não é quem vocês pensam que é. Murmúrios começaram a circular. Marcelo estava encostado no balcão com medo de desmaiar. Sua carreira, seus 15 anos de banco, tudo desmoronando diante de seus olhos. O senhor Rodrigo Mendes. Alberto continuou, cada palavra saindo com dificuldade. É o presidente do Conselho Administrativo do Grupo Financeiro Nacional. Ele controla este banco e todos os outros 17 bancos da rede no Brasil. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ninguém piscava, ninguém respirava. Era como se o tempo tivesse congelado naquela agência de mármore e cristal. O executivo de terno cinza que havia feito piada sobre conta de lotérica sentiu seu estômago revirar. A senhora da bolsa Chanel, que havia se afastado com nojo, queria desaparecer. Os funcionários que riram às gargalhadas agora tinham lágrimas formando nos olhos de puro pânico. Cláudia, do seu caixa, sentiu uma mistura de choque e validação. Ela sabia, algo nela sabia que aquele homem era diferente. Mas por quê? Perguntou uma voz trêmula da multidão. Era uma das atendentes jovens. Por que o senhor veio assim? Rodrigo deu um passo à frente. Todos recuaram instintivamente. Ele observou cada rosto, um por um, deixando o peso do silêncio fazer seu trabalho. Nas últimas semanas, ele começou, sua voz calma, mas cortante. Recebi 17 reclamações formais sobre discriminação nesta agência. 17 pessoas relataram terem sido humilhadas, expulsas ou maltratadas porque não vestiam roupas caras, porque não pareciam ricos o suficiente para estar aqui. Marcelo fechou os olhos, sabendo exatamente o que vinha a seguir. Enviei 5 memos sobre respeito e dignidade no atendimento. Rodrigo continuou. Implementei 3 treinamentos obrigatórios. Fiz 6 reuniões por videoconferência, reforçando nossos valores. E o que aconteceu? Absolutamente nada mudou. Ele caminhou lentamente pelo salão. Cada passo ecoava no silêncio mortal. Então decidi ver com meus próprios olhos. Decidi sentir na pele como vocês tratam quem não pode se defender, quem não tem poder, quem não tem voz. Rodrigo parou no centro da agência. E o que descobri me enojou profundamente. A mulher do vestido branco começou a chorar baixinho. Outros baixaram as cabeças, incapazes de encarar aquele olhar penetrante. Vocês riram, Rodrigo disse, apontando para diferentes pessoas. Você gravou o vídeo para postar nas redes sociais, achando engraçado. Você imitou minha voz, você me chamou de fedorento, e você... Ele olhou diretamente para Marcelo. Disse que gente como eu não entra aqui. Marcelo estava tremendo de corpo inteiro agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rodrigo tirou do bolso interno do casaco sujo um pequeno gravador digital. Gravei tudo, cada palavra, cada risada, cada segundo da humilhação que vocês tentaram me impor. Ele apertou o botão play. As próprias vozes deles ecoaram pela agência.
As gargalhadas cruéis, os comentários maldosos, a imitação debochada, cada pessoa ouvindo sua própria falta de humanidade reproduzida em alto e bom som. Quando a gravação terminou, várias pessoas estavam chorando abertamente. E então, Rodrigo fez algo que ninguém esperava. Rodrigo caminhou até o computador principal da agência, aquele mesmo onde Marcelo havia digitado seu número de conta com deboche minutos antes. Todos os olhos o seguiam em silêncio. Ele digitou uma sequência de senhas que apenas pessoas no mais alto escalão do banco possuíam. A tela mudou para um painel de controle administrativo. Rodrigo girou o monitor para que todos pudessem ver. Ali estavam registros de reclamações. Dezenas delas, todas ignoradas, todas arquivadas sem investigação adequada. Senhora Maria Aparecida, 63 anos, Rodrigo leu em voz alta. Entrou aqui em abril para abrir uma poupança com o dinheiro que juntou, vendendo brigadeiros. Foi expulsa antes mesmo de chegar no caixa. O segurança disse que ela estava sujando o chão de mármore com suas sandálias velhas. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Rodrigo continuou. Senhor José Carlos, 50 anos, pedreiro, veio sacar o pagamento de uma obra em maio. Marcelo! Ele olhou diretamente para o gerente. Você disse na cara dele que pedreiro deveria usar banco popular, não banco de gente fina. Marcelo soluçava agora, o corpo curvado, destruído. Sandra, ao lado dele, tampava o rosto com ambas as mãos, envergonhada. Giovana Santos, 22 anos, estudante. Entrou de chinelo e short porque vinha da faculdade. 3 funcionárias fizeram comentários sobre não saber se vestir alto o suficiente para ela ouvir. Ela saiu chorando e nunca mais voltou. Cada história era uma punhalada na consciência de todos ali presentes. Rostos antes arrogantes agora estavam marcados por vergonha profunda. Clientes que haviam gravado vídeos para zoar agora apagavam freneticamente as publicações de suas redes sociais. Rodrigo fechou o painel e se virou para encarar todos novamente. Vocês entenderam agora? Cada pessoa que vocês humilharam tinha um nome, uma história, dignidade. E vocês esmagaram isso como se fosse lixo. O executivo de terno cinza, que havia feito piadas, tentou falar. Senhor Rodrigo, eu não sabia que... Não sabia? Rodrigo o interrompeu, sua voz subindo pela primeira vez. Não sabia que humilhar pessoas é errado? Precisava saber quem eu era para me tratar com respeito? É isso? O homem se calou imediatamente, a vergonha estampada no rosto. Alberto, o diretor regional, deu um passo à frente, tentando mediar a situação. Senhor Rodrigo, eu assumo total responsabilidade por tudo o que aconteceu aqui. A falha foi de gestão, de supervisão. Vou implementar imediatamente novos protocolos, novos treinamentos. Você já implementou, Rodrigo cortou, 3 vezes. E não funcionou. Sabe por quê? Porque o problema não é falta de treinamento, é falta de caráter. Alberto empalideceu. Ele era diretor regional há 8 anos, um cargo conquistado com muito esforço. E agora via tudo desmoronando. Rodrigo, então, fez algo inesperado. Ele tirou o casaco imundo que vestia. Por baixo, usava uma camisa social impecavelmente branca. Tirou um lenço do bolso e começou a limpar o rosto sujo. A barba desgrenhada era postiça. Ele a removeu cuidadosamente. Os cabelos bagunçados eram uma peruca que ele tirou, revelando seus cabelos grisalhos bem cortados. Em menos de 2 minutos, o mendigo desapareceu. No lugar estava um homem distinto, de postura imponente, olhar firme e presença que emanava autoridade natural. Alguns clientes recuaram ainda mais, a transformação os deixando ainda mais apavorados. Marcelo caiu de joelhos, literalmente. Sandra cobria o rosto, chorando. Agora prestem atenção, Rodrigo disse, sua voz ecoando com autoridade absoluta. Porque o que vou fazer nos próximos minutos vai mudar esta agência para sempre. Ele caminhou até o balcão principal e pegou o telefone interno.
Quero todos os gerentes, supervisores e coordenadores desta agência aqui embaixo em 30 segundos. Todos, sem exceção. O tom não deixava espaço para questionamentos. Era uma ordem. E então, enquanto os funcionários desciam apressadamente, Rodrigo abriu seu celular pessoal e fez uma ligação. Departamento Jurídico. Aqui é Rodrigo Mendes. Preciso que preparem documentos de demissão por justa causa. Vou ditar os nomes agora. Em menos de 1 minuto, 12 funcionários de cargos de liderança estavam enfileirados na área principal da agência. Gerentes, supervisores, coordenadores. Todos confusos, assustados, sem entender o que estava acontecendo. Quando viram Rodrigo Mendes ali, limpo agora, recognoscível, alguns empalideceram instantaneamente. Alguém aqui sabe quem eu sou? Rodrigo perguntou, caminhando lentamente diante da fila de funcionários. 3 levantaram a mão timidamente. Os outros balançaram a cabeça negativamente. Patético, Rodrigo murmurou. Vocês trabalham para mim há anos e não sabem nem quem assina seus contra-cheques. Ele parou no centro. Sou Rodrigo Mendes, presidente do conselho que controla este banco e toda a rede. Os funcionários que não sabiam sentiram suas pernas bambear. Uma coordenadora precisou se apoiar no balcão para não cair. Nos últimos 30 minutos, Rodrigo continuou, fui humilhado publicamente nesta agência. Fui chamado de fedorento, imitado, ridicularizado, expulso, tudo porque estava vestido como mendigo. E vocês, ele apontou para a fila, são os responsáveis diretos pela cultura que permite isso. Alberto tentou intervir novamente. Senhor Rodrigo, com todo respeito, nem todos aqui estavam presentes quando... Silêncio! A voz de Rodrigo trovejou pela agência. Alberto congelou, aterrorizado. Nunca tinha visto o presidente perder a compostura. Rodrigo respirou fundo, recuperando o controle. Vocês acham que o problema começou hoje? Acham que isso é um incidente isolado? Ele pegou uma pasta que havia trazido escondida dentro da mochila suja. Tenho aqui relatórios de auditoria interna dos últimos 18 meses. Ele abriu a pasta e começou a ler. Março do ano passado, cliente negro relatou ter sido seguido por seguranças durante 20 minutos sem motivo aparente. Investigação? Arquivada. Junho. Cliente idosa foi ignorada por 40 minutos enquanto funcionários atendiam pessoas mais jovens que chegaram depois. Investigação? Arquivada. Setembro. Mãe com criança pediu para usar o banheiro em emergência. Negado porque não era cliente premium. Cada palavra era uma bomba caindo sobre os funcionários. Vários estavam chorando agora. A realidade do que haviam permitido acontecer os esmagava. Novembro, Rodrigo continuou, sua voz carregada de decepção. Um rapaz deficiente físico esperou 1h30 para ser atendido porque não parecia ter dinheiro suficiente para valer a pena o esforço. Janeiro deste ano, uma mulher trans foi chamada no masculino propositalmente por 5 funcionários diferentes. Fevereiro, um entregador de aplicativo foi impedido de entrar para fazer um Pix urgente porque não tinha dress code adequado. Ele fechou a pasta com força, o barulho ecoando como um tiro. E sabem quantas pessoas foram punidas por tudo isso? Quantas receberam advertências, suspensões, demissões? Rodrigo fez uma pausa dramática. 0. Absolutamente 0. Marcelo estava deitado no chão agora, em posição fetal, destruído completamente. Sandra chorava com soluços altos. Os outros funcionários permaneciam de pé, mas visivelmente abalados, alguns tremendo. E sabem por que nada aconteceu? Rodrigo perguntou, olhando diretamente para Alberto. Porque vocês, gestores, tratam essas reclamações como mimimi, como gente sensível demais, como problemas pequenos que não merecem atenção. Alberto baixou a cabeça, incapaz de negar. Tudo o que Rodrigo dizia era verdade. Documentada, registrada, inegável. Então aconteceu algo que ninguém esperava. A porta principal da agência se abriu e 3 pessoas entraram.
2 homens de terno escuro e uma mulher com uma pasta executiva. Eram da auditoria interna e do departamento jurídico. Chegaram, Rodrigo disse simplesmente. Agora vamos resolver isso de uma vez por todas. A mulher se aproximou e entregou uma pilha de documentos para Rodrigo. Ele folheou rapidamente e assentiu. Muito bem, ele disse, olhando novamente para os funcionários enfileirados. Vou ler uma lista de nomes. Quando ouvir seu nome, dê um passo à frente. O terror nos olhos deles era palpável. Carreiras inteiras prestes a desmoronar. Rodrigo segurou a lista com firmeza. O silêncio na agência era sepulcral. Até mesmo os clientes que ainda permaneciam ali estavam paralisados, testemunhando um momento que marcariam para sempre. Marcelo Figueiredo, Rodrigo começou. Marcelo tentou se levantar do chão, as pernas falhando, conseguiu ficar de pé com dificuldade e deu um passo cambaleante à frente, o rosto encharcado de lágrimas. Sandra Cristina Almeida. Sandra deu o passo, soluçando, sem conseguir olhar para cima. Rafael Pontes, Juliana Mendonça, Camila Ferraz. Um por um, 5 funcionários se destacaram da fila. Todos com históricos documentados de discriminação. Todos que haviam ignorado reclamações repetidamente. Todos que haviam perpetuado a cultura tóxica daquela agência. Vocês 5 estão demitidos por justa causa, efetivos imediatamente. Rodrigo anunciou sem emoção na voz. Terão 15 minutos para recolher seus pertences pessoais sob supervisão da segurança. Todos os acessos aos sistemas já foram bloqueados. Receberão apenas os direitos trabalhistas mínimos obrigatórios por lei. Marcelo desmoronou novamente, caindo de joelhos. Por favor, ele implorou. Eu tenho família, tenho filho pequeno, preciso desse emprego, José Carlos também tinha família quando você o expulsou daqui. Rodrigo cortou implacável. Maria Aparecida precisava daquela poupança quando você mandou ela embora. Você pensou neles? Pensou nas consequências de humilhar pessoas que só queriam ser tratadas com dignidade? Marcelo não tinha resposta. Apenas chorava desesperadamente. Os funcionários de auditoria começaram a escoltar os 5 demitidos para os escritórios no 2º andar para o processo formal de desligamento. A agência assistia tudo em choque absoluto. Era real. Estava realmente acontecendo. Quando os 5 saíram, Rodrigo se virou para Alberto. E você? O diretor regional engoliu seco. Senhor, você é responsável por esta agência e outras 6 na região. Sob sua gestão, dezenas de pessoas foram discriminadas, humilhadas, desrespeitadas. Você arquivou reclamações sem investigação adequada. Você permitiu que essa cultura apodrecesse e se espalhasse. Alberto tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta. Você tem 2 opções, Rodrigo disse. Primeira, demissão imediata igual aos outros. Segunda, você fica, mas com uma missão. Alberto piscou, surpreso. Uma missão? Você vai implementar pessoalmente um programa de transformação cultural em todas as suas agências. Vai revisar cada reclamação arquivada dos últimos 2 anos. Vai treinar pessoalmente cada funcionário. Vai criar canais diretos de denúncia que chegam até mim. E vai fazer relatórios semanais do progresso. Rodrigo deu um passo mais perto, seus olhos fixos nos de Alberto. Mas se em 3 meses eu não ver mudança real, concreta, mensurável, você não apenas será demitido. Eu vou me certificar pessoalmente de que toda a sua negligência seja documentada e divulgada. Sua reputação no mercado financeiro será destruída. Alberto tremeu, mas assentiu rapidamente. Eu farei, senhor. Eu juro que farei. Não jure para mim, Rodrigo respondeu. Jure para cada pessoa que foi humilhada aqui enquanto você olhava para o lado. Então Rodrigo caminhou até onde Cláudia estava, ainda em seu caixa, observando tudo com olhos arregalados. Ela se encolheu levemente quando ele se aproximou, sem saber o que esperar. Você, Rodrigo disse, parando na frente dela. Eu, senhor? Sua voz saiu trêmula. Você foi a única pessoa nesta agência inteira que ofereceu ajuda.
a única que demonstrou empatia, a única que me tratou como ser humano. Ele estendeu a mão. Como você se chama? Cláudia Santos, senhor. Ela respondeu, apertando a mão dele timidamente. Cláudia, a partir de agora, você é a nova gerente desta agência. Um silêncio de choque absoluto tomou conta do ambiente. Cláudia arregalou os olhos. Eu? Mas, senhor, eu trabalho aqui há apenas 2 meses. Eu não tenho experiência em... Você tem algo muito mais importante que experiência, Rodrigo interrompeu com um leve sorriso. Você tem humanidade. E é exatamente isso que esta agência precisa. Cláudia estava em choque. Suas mãos tremiam. Ela olhou ao redor, vendo os rostos dos funcionários veteranos que a haviam tratado como inferior durante 2 meses. Agora, ela seria a gerente de todos eles. Senhor Rodrigo, eu não sei se consigo, ela sussurrou, a insegurança transparecendo em sua voz. Eu sei que consegue, Rodrigo respondeu com firmeza, e vou te dar todo o suporte necessário. Treinamento executivo, mentoria direta comigo, acesso a todos os recursos do banco, mas a escolha é sua. Cláudia respirou fundo. Pensou em todas as pessoas que haviam sido humilhadas ali, em Maria Aparecida e seus brigadeiros, em José Carlos, o pedreiro, em Giovana com seu chinelo. Ela havia trabalhado 5 anos num abrigo justamente porque acreditava que todos merecem dignidade. Eu aceito, ela disse, sua voz ganhando firmeza. Vou fazer esta agência ser diferente. Rodrigo sorriu de verdade pela primeira vez desde que entrara naquele banco. Ótimo, sua primeira reunião de gerência é segunda-feira, 8 da manhã. Espero propostas concretas de mudança. Ele então se virou para os clientes que ainda permaneciam na agência, paralisados, alguns ainda gravando tudo com os celulares. E vocês, Rodrigo disse, sua voz voltando a ser dura. Vocês que riram, que gravaram, que acharam engraçado humilhar alguém que parecia não ter nada. A mulher do vestido branco começou a chorar novamente. O executivo de terno cinza baixou os olhos, encarando o chão de mármore. Vocês não serão demitidos, obviamente. Não trabalham aqui. Rodrigo continuou. Mas quero que carreguem isso com vocês. Que lembrem deste dia toda vez que virem alguém diferente, alguém humilde, alguém que não se encaixa no seu padrão de aceitável. Ele caminhou até o executivo. Você fez piada sobre conta de lotérica. Sabe quanto tem na minha conta deste banco? O homem balançou a cabeça aterrorizado. Rodrigo pegou o celular e abriu o aplicativo do banco. Girou a tela para que todos pudessem ver. O número que aparecia ali fez vários clientes recuarem fisicamente. 347.850 mil reais. 347 milhões de reais. Em uma única conta. Apenas naquela agência. E isso, Rodrigo disse calmamente, é menos de 5% do meu patrimônio total. O silêncio era ensurdecedor. Pessoas mal conseguiam respirar diante daquele número impossível. Mas sabem o que é mais triste? Rodrigo continuou guardando o celular. É que vocês só estão se importando agora porque viram quanto dinheiro eu tenho. Se eu fosse realmente um mendigo, um José Carlos, uma Maria Aparecida, vocês continuariam rindo, continuariam achando divertido. A verdade daquelas palavras atingiu como um soco no estômago de todos ali presentes. Então aconteceu algo que ninguém poderia prever. A porta da agência se abriu novamente. Uma senhora idosa entrou, curvada, apoiada numa bengala. Usava roupas simples, uma sacola de feira na mão. Era Maria Aparecida. Ela olhou ao redor, confusa com todo aquele movimento, com tantas pessoas chorando, com a tensão no ar. Com licença, ela disse timidamente, eu gostaria de abrir uma poupança. Trouxe o dinheiro que juntei vendendo meus doces. A agência inteira congelou. Rodrigo havia lido o nome dela minutos antes. Era a senhora que havia sido expulsa por sujar o chão de mármore com suas sandálias velhas. Todos os olhos se voltaram para Cláudia.
Aquele era seu primeiro teste como gerente, na frente de Rodrigo Mendes, na frente de todos. Cláudia se levantou, alisou o uniforme e caminhou até Maria Aparecida com um sorriso genuíno e caloroso. Dona Maria, ela disse suavemente, seja muito bem-vinda. Venha, vou atendê-la pessoalmente. Pode me contar sobre seus doces enquanto fazemos o cadastro? Maria sorriu, aliviada por ser tratada com gentileza. Cláudia a guiou até seu caixa. Puxou uma cadeira confortável para ela sentar, ofereceu água. Rodrigo observava tudo com atenção. Os outros funcionários observavam também, finalmente entendendo, finalmente aprendendo. Aquele era o momento, o ponto de virada. A transformação real começando ali, naquele instante. Com uma senhora de 63 anos e seus sonhos guardados em moedas. Cláudia passou 20 minutos atendendo Maria Aparecida com toda a atenção do mundo. Anotou seus dados com cuidado, explicou cada detalhe da poupança, perguntou sobre seus brigadeiros, elogiou sua dedicação. Quando terminou, Maria saiu daquela agência com um sorriso largo, segurando seu cartão novo como se fosse um tesouro. Rodrigo observou tudo em silêncio. Quando Maria saiu, ele assentiu aprovador para Cláudia. Ela havia passado no teste. Funcionários, Rodrigo chamou, reunindo todos novamente. Vocês acabaram de ver como deve ser feito. Dignidade não tem preço. Respeito não depende de saldo bancário. Humanidade não é opcional. Os funcionários escutavam com atenção absoluta, alguns ainda com lágrimas nos olhos, outros com expressões de determinação. A partir de hoje, esta agência terá novos protocolos, Rodrigo continuou. Primeiro, um funcionário será designado exclusivamente para atender clientes de menor renda. Segundo, treinamentos mensais obrigatórios sobre empatia e inclusão. Terceiro, um painel na entrada lembrando que todos são bem-vindos, independente de aparência ou condição social. Ele fez uma pausa, olhando cada um nos olhos. E quarto, qualquer reclamação de discriminação será investigada diretamente por mim, pessoalmente, sem exceções. Alberto anotava tudo freneticamente, já mentalizando como implementaria aquilo em todas as agências sob sua gestão. Vocês que permanecem aqui têm uma escolha, Rodrigo disse. Podem abraçar essa mudança de verdade com o coração, fazendo diferença real na vida das pessoas. Ou podem fazer corpo mole, fingir que mudaram. E quando eu descobrir, e eu vou descobrir, terão o mesmo destino dos 5 que saíram daqui hoje. Ninguém ousou questionar. Todos assentiram com firmeza. Rodrigo então pegou sua mochila velha do chão, aquela que carregara como mendigo. Dentro dela, além do gravador, havia algo mais. Ele tirou uma pasta com documentos. E tem mais uma coisa, ele disse, abrindo a pasta. Vou criar um fundo permanente de R$500 mil para microcrédito. Pessoas como Maria Aparecida, José Carlos, Giovana poderão pedir pequenos empréstimos sem burocracia excessiva, com juros mínimos, para realizarem seus sonhos. Um murmúrio de surpresa percorreu a agência. Aquilo era mais do que justiça, era reparação, era esperança. Cláudia será responsável por gerenciar esse fundo, Rodrigo concluiu. Confio que fará isso com o mesmo cuidado que demonstrou com Dona Maria hoje. Cláudia assentiu, emocionada, as lágrimas finalmente escorrendo pelo seu rosto. Não de medo ou vergonha, mas de propósito renovado. Rodrigo guardou os documentos, pegou sua mochila e caminhou em direção à saída. No meio do caminho, parou e se virou uma última vez. Ah, e sobre os vídeos que vocês gravaram, ele disse, olhando para os clientes. Podem manter, podem postar, podem compartilhar, mas contem a história completa. Não apenas a parte engraçada do mendigo sendo humilhado. Contem o que aconteceu depois. Contem a lição que aprenderam hoje. A mulher do vestido branco assentiu, limpando as lágrimas. Vou fazer isso, senhor. Prometo. Rodrigo acenou com a cabeça e seguiu para a porta.
Quando estava prestes a sair, ouviu uma voz atrás dele. Senhor Rodrigo, era Cláudia. Obrigada por acreditar em mim, por mostrar que é possível fazer diferente. Ele sorriu. Não me agradeça, Cláudia. Agradeça quando esta agência for referência em atendimento humanizado. Quando pessoas como Maria entrarem aqui e se sentirem em casa. Quando ninguém mais precisar passar pelo que passei hoje. Rodrigo Mendes empurrou a porta de vidro e saiu para a Avenida Paulista. Atrás dele ficava uma agência transformada. Funcionários com lágrimas e determinação. Uma nova gerente com humanidade no coração. E um legado que provava algo simples, mas poderoso. Caráter não se veste. Caráter se revela em como tratamos quem nada pode nos oferecer. 3 meses depois, aquela agência liderava o ranking nacional em satisfação do cliente. E Maria Aparecida abriu sua primeira loja de doces com um microcrédito aprovado pessoalmente por Cláudia. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, a agência Premium da Avenida Paulista era irreconhecível. Não fisicamente, o mármore continuava bege, os lustres ainda brilhavam, as poltronas permaneciam de couro italiano. Mas algo essencial havia mudado. A alma daquele lugar era outra. Cláudia chegava todas as manhãs às 7h30, meia hora antes da abertura, para revisar pessoalmente cada atendimento do dia anterior. Lia cada comentário no livro de sugestões, respondia cada e-mail de feedback, investigava cada reclamação com seriedade. O painel na entrada cumpria sua promessa. Todos são bem-vindos aqui. Sua dignidade não depende do seu saldo. E não eram apenas palavras bonitas. Eram vividas diariamente. Maria Aparecida se tornou cliente regular. Sua loja de doces, Sabor da Vovó, prosperava com o microcrédito que Cláudia aprovou. Ela depositava seus lucros toda sexta-feira, sempre atendida com sorrisos genuínos e café fresco. Os funcionários conheciam seus netos pelos nomes, perguntavam sobre suas receitas, celebravam suas conquistas. José Carlos, o pedreiro que havia sido humilhado por Marcelo, voltou. Hesitante no início, esperando ser expulso novamente. Mas Cláudia o recebeu pessoalmente, pediu desculpas em nome do banco e o ajudou a abrir uma conta empresarial para sua construtora nascente. Hoje José emprega 12 pessoas. Giovana, a estudante do chinelo, também retornou. Cláudia a contratou como estagiária. A garota estava no último ano de administração e aprendia diariamente sobre liderança humanizada. Seria efetivada em 3 meses. Alberto cumpriu sua palavra. Das 7 agências sob sua gestão, 5 já haviam implementado completamente o programa de transformação cultural. As outras 2 estavam em processo. Ele enviava relatórios semanais para Rodrigo, cada um mostrando o progresso real, mensurável, documentado. Marcelo nunca mais trabalhou no setor bancário. A demissão por justa causa e a história que se espalhou como fogo pelas redes sociais destruíram sua reputação. Último que se soube, trabalhava num call center, atendendo reclamações. A ironia não passou despercebida. Rodrigo visitava a agência uma vez por mês, sempre sem avisar, sempre observando. Algumas vezes, entrava bem vestido, outras com roupas simples. Uma vez, entrou de uniforme de entregador. Sempre era bem tratado, a mudança era real. Num desses dias, ele encontrou Cláudia conversando com um senhor idoso que chorava no caixa. Havia perdido o emprego e não sabia como pagaria as contas. Cláudia não apenas o orientou sobre o microcrédito, ela ligou pessoalmente para 3 empresas parceiras do banco até conseguir uma entrevista de emprego para ele. Rodrigo observou tudo de longe, um sorriso discreto no rosto. Não era perfeito, ainda havia erros, tropeços, momentos de falha, mas a direção estava certa, o coração estava no lugar certo. Naquela noite, antes de dormir, Rodrigo abriu o aplicativo do banco e leu as avaliações da agência da Paulista. 5 estrelas, 243 avaliações. A mais recente dizia:
Finalmente um banco que me trata como gente. Ele desligou o celular e fechou os olhos. Missão cumprida. E você, se estivesse naquele banco, teria rido também? Ou teria sido como Cláudia? Deixe nos comentários como você reagiria nessa situação. E se essa história te impactou, compartilhe para que mais pessoas aprendam essa lição. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias que transformam. Até a próxima!